Olá, eu sou o professor Wagner Rodrigues Valente, sou professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui para convidá-los à leitura de um dossiê sobre História da Educação Matemática que eu tive o prazer de organizar junto aos cadernos SEDES. Convido vocês a percorrerem e lerem os diferentes artigos de colegas pesquisadores de praticamente todas as regiões brasileiras que escrevem sobre história da educação matemática, que é um campo de pesquisa que está crescendo muito nos últimos tempos e tem se mostrado com uma produção de conhecimento muito importante também para a formação de futuros professores. Tradicionalmente, o curso de formação de professores já tem disciplinas que estão ligadas à história da matemática, disciplinas que pretendem, então, mostrar ao futuro professor como é que esse saber se desenvolveu no campo matemático ao longo do tempo. Agora, uma outra coisa diferente dessa é a história do ensino, a história da educação matemática. Ela está ligada à história da docência em matemática, ela está ligada à profissão de professor de matemática, algo muito diferente daquela de matemático profissional. E essa história é uma história muito diferente, como eu disse, da história da matemática, mas tem ligações com a história da matemática. Percorrendo esse dossiê, será possível, em diferentes graus, observar a história da educação matemática no ensino superior, a história da educação matemática nos primeiros anos escolares e assim por diante. Também há uma especificidade interessante no dossiê que leva o leitor a saber, por exemplo, o papel do desenho no ensino, não é? O papel do cálculo diferencial na formação de professores e como é que ele se articula com o cálculo, com as disciplinas do ensino secundário. Também há artigos que destacam o papel de professores, que nós chamamos de expert, que são aqueles que, num determinado tempo, sistematizam currículos, organizam currículos que vão definir o que é que se deve ensinar e por que é que se deve ensinar, e também bases de formação para os professores que ensinam, que vão ensinar matemática. Nesse sentido, também é muito importante a leitura do dossiê, porque ele nos revela esses processos e dinâmicas de constituição desta matemática que deve ser destinada ao ensino e da matemática que deve formar o professor para ensinar essa matemática destinada ao ensino, não é? Então, eu reitero o convite a vocês que leiam esse dossiê História da Educação Matemática, porque ele pode surpreendê-los na medida em que se está muito consolidada a ideia de que o professor de matemática é o matemático e o matemático é professor de matemática, quando nós temos, em realidade, atuações e profissões diferentes, né? Então, desejo boa leitura e muito obrigado.